Por que você ora, jejua, pede, mas continua quebrado financeiramente? Quantas vezes você já se ajoelhou, clamou, chorou, pediu a Deus um milagre financeiro e nada mudou? Quantos jejuns, quantas madrugadas em oração, quantas promessas feitas no altar. E mesmo assim você continua acordando todos os dias, olhando para o extrato no vermelho, cercado de dívidas, escassez e um vazio que te sufoca? Sabe por quê? Porque existe um segredo, um código oculto nas Escrituras, que nunca te ensinaram. E enquanto você não acessar esse código, pode orar o quanto for, pode jejuar o quanto quiser, você vai continuar patinando, vivendo no limite, lutando com a vida, sem nunca experimentar a verdadeira prosperidade que Deus planejou para você. O problema não é Deus. O problema não é a economia. O problema está na sua mente. Sim, a prisão não está do lado de fora. Ela está aqui, dentro da sua cabeça. Mas, e se eu te dissesse que a própria Bíblia te entrega de forma escancarada um mapa espiritual, um plano divino para destravar sua mente financeira e romper definitivamente com todo o ciclo de escassez, miséria e sofrimento? E se eu te provasse que prosperar não é apenas possível, mas é um dever espiritual, uma aliança que já foi selada no mundo invisível, esperando apenas que você se levante e tome posse? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te revelar o segredo escondido na Bíblia, capaz de destravar sua mente, ativar sua fé e mudar sua realidade financeira para sempre. O segredo escondido na Bíblia para destravar sua mente financeira. Descubra o princípio espiritual ignorado por 95% das pessoas. Existe uma lei tão poderosa, tão infalível, que atua sobre ricos e pobres, crentes e descrentes, homens e mulheres, conscientes ou inconscientes. Ela não faz acepção de pessoas, ela simplesmente funciona. E o mais assustador é que ela está claramente registrada na Palavra de Deus, mas quase ninguém enxerga. Essa lei é chamada de Lei da Semeadura. Mas não é só plantar dinheiro na igreja como muitos acreditaram por anos. Não, é muito mais profundo. A lei invisível da prosperidade é um princípio universal e espiritual que governa tudo, absolutamente tudo. E ela é simples. O que você semeia, você colhe. Gálatas 6:7. Se você semeia escassez na sua mente, você colhe escassez no seu bolso. Se você semeia dúvida, você colhe insegurança. Se você semeia procrastinação, você colhe estagnação. E se você semeia fé, conhecimento, disciplina, você colhe abundância, crescimento, liberdade. O que poucos entendem é que essa lei não é opcional. Você está o tempo todo semeando. A questão é, o que você tem plantado? Porque não adianta orar pedindo colheita se você não planta. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, revelou exatamente esse princípio. Ele estudou por mais de 25 anos os homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo. E sabe o que descobriu? Todos, sem exceção, aplicavam conscientemente ou não essa mesma lei. Eles semeavam ideias, ações, disciplina, fé, visão e colhiam impérios. E se isso funciona para eles, funciona para você. Pense agora. Quais têm sido suas sementes? Pensamentos de miséria, medo, crenças como dinheiro é sujo, Deus não quer que eu enriqueça? Porque a verdade é uma só. Deus não te fez para ser escravo da escassez, mas você precisa escolher conscientemente o que vai plantar daqui para frente. A maldição que escraviza milhões, e como a Bíblia já alertava sobre isso. Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem cadeados, e mesmo assim, mantém bilhões de pessoas presas dia após dia. Essa prisão se chama mentalidade de escassez, e talvez você nem perceba que está nela. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. A Bíblia já alertava. Existe um sistema, um molde mental, que te ensina desde criança que dinheiro é difícil, que enriquecer é pecado, que quem tem muito roubou, ou que prosperidade não é para você.
Dinheiro não traz felicidade. Quem muito quer, tudo perde. Melhor pobre e honesto do que rico e corrupto. Essas frases são maldições disfarçadas de sabedoria popular. O diabo sabe que não precisa te impedir de ir à igreja. Ele não precisa te impedir de orar. Ele só precisa trancar sua mente na escassez. Porque uma mente travada vive de joelhos, vive de migalhas, vive pedindo, mendigando, esperando o milagre que nunca vem. Você sabia que Thomas Edison, antes de criar a lâmpada elétrica, quebrou financeiramente mais de 50 vezes? Mas ao contrário da maioria, ele nunca aceitou que a escassez definisse sua vida. Sua mente estava programada, não para derrota, mas para persistência, fé e solução. Enquanto a maioria desiste no primeiro não, no primeiro fracasso, Edison entendia que fracassos não existem. Só existem sementes e aprendizados. Agora, olha para sua vida. Quantas vezes você se sabotou? Porque sua mente te convenceu que não dava, que era difícil, que não era para você? Se você não quebrar hoje a prisão mental da escassez, você pode passar os próximos 10, 20, 50 anos orando e morrendo no mesmo lugar. Mas, se você quebrar esse ciclo, o jogo muda, e muda agora. Porque sua fé não está gerando frutos na sua vida financeira. Preste atenção, porque o que eu vou te dizer agora pode te chocar. Existe uma armadilha que paralisa milhões de cristãos no mundo inteiro. Eles acreditam que só orar, só ter fé, vai ser suficiente para mudar suas finanças. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Sabe o que isso significa? Significa que se você tem fé, mas não tem ação, sua fé é inútil. Fé sem atitude, sem movimento, sem decisão, não gera prosperidade, não gera abundância, não gera colheita. Você pode passar anos pedindo a Deus um milagre financeiro. Mas Deus não é banqueiro. Deus não imprime dinheiro. Deus te dá ideias, visões, oportunidades, força, sabedoria. Se você não levanta, se não age, se não planta, não existe colheita. Sabe quem entendeu isso? Jeff Bezos. Antes de fundar a Amazon, ele trabalhava em Wall Street. Tinha um emprego seguro, confortável, mas percebeu uma oportunidade. A internet estava crescendo 2.300% ao ano. Ele teve fé, mas não ficou parado orando esperando cair do céu. Ele tomou uma decisão que parecia loucura. Largou tudo e começou seu negócio na garagem de casa. A diferença entre ele e a maioria? Ele uniu fé com ação. Se hoje Deus te desse um cheque em branco, mas dissesse, escreva aí o valor que você acredita merecer, você teria coragem de preencher esse cheque? Ou sua mente imediatamente diria, isso é impossível, eu não mereço, não dá? Então responda para você mesmo. Qual é a obra que sua fé está sustentando hoje? Onde está a sua ação? Seu movimento, sua decisão? Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Existe uma lei espiritual que governa tudo no universo, desde o crescimento de uma árvore até o crescimento da sua conta bancária. E essa lei não falha. Nunca falhou, nunca vai falhar. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Se você semeia amor, colhe amor. Se você semeia disciplina, colhe crescimento. Se você semeia conhecimento, colhe sabedoria. Mas se você semeia medo, procrastinação, dúvida, escassez, então não espere colher abundância. Sabe qual é o problema? A maioria quer colher sem plantar. Querem prosperar sem estudar. Querem riqueza, sem desenvolver habilidades. Querem dinheiro, sem servir pessoas. Oração sem plantio não gera colheita. Oprah Winfrey nasceu na extrema pobreza. Sofreu abuso, passou fome, enfrentou racismo e rejeição. Mas sabe o que ela fazia enquanto o mundo dizia que ela não podia? Ela semeava. Semeava conhecimento. Semeava excelência no que fazia. Semeava resiliência. Ela não aceitava viver do que o mundo dizia.
Ela aceitava viver do que Deus dizia. E sabe o que ela sempre diz? O que você planta na vida dos outros, o universo devolve multiplicado. Agora pare e se olhe no espelho. Quais são suas sementes hoje? Sabe, sua vida atual, sua conta bancária, suas oportunidades, são simplesmente a colheita das sementes que você plantou nos últimos anos. Se você não gosta do que está colhendo, só existe um caminho. Mude o que você está plantando. O poder está nas suas mãos. A diferença bíblica entre ser servo de Deus ou escravo do dinheiro. Existe uma diferença brutal que separa quem prospera de quem vive escravizado pelo dinheiro. Mordomo, X. Escravo. Deus nunca te chamou para ser escravo do dinheiro. Ele te chamou para ser mordomo. O escravo vive correndo atrás do dinheiro, desesperado, sufocado, endividado, ansioso. O mordomo governa, administra, multiplica. Ele entende que o dinheiro não é um fim, é uma ferramenta. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Perceba, Jesus não disse que o dinheiro é o problema. Ele disse, não sirva a ele. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. O escravo vive reagindo à vida, correndo atrás do salário, pedindo empréstimos, vivendo no limite. O mordomo age, planeja, decide, cria fontes de renda. Ele entende que prosperidade não é um desejo, é uma responsabilidade espiritual. Pense em Rockefeller. Filho de um vigarista, nasceu pobre, mas desde cedo aprendeu um princípio: administrar cada centavo como mordomo do que Deus colocou nas suas mãos. Ele dizia, Deus me dá dinheiro, e eu sou apenas o administrador dele na terra. E você tem vivido como escravo do dinheiro ou como mordomo da prosperidade que Deus te confiou? Porque deixa eu te dizer, se você não aprender a dominar o dinheiro vai dominar você. E se você não fizer as pazes com essa verdade, vai continuar pedindo, orando, mas vivendo de migalhas. Como transformar seus dons e habilidades em riqueza e propósito? Existe uma parábola, contada diretamente por Jesus, que destrói de uma vez por todas qualquer desculpa sobre pobreza ser espiritual. A parábola dos talentos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mateus 25. 3 homens, cada um recebeu uma quantia diferente de talentos, uma moeda de altíssimo valor na época. O primeiro multiplicou. O segundo também multiplicou. O terceiro teve medo, enterrou e não fez nada. Sabe qual foi a reação do Senhor quando voltou? Ele não disse, tudo bem, pelo menos você guardou. Não, servo mau e negligente. Ele foi repreendido, perdeu o que tinha, e aquilo foi entregue a quem sabia multiplicar. Entenda, isso não é só uma história. É um princípio espiritual e é lei. Deus nunca abençoará o que você não valoriza. Se você não desenvolve seus dons, se você não investe nas suas habilidades, se você enterra seus talentos, você perde. Steve Jobs, filho adotivo, sem dinheiro, sem privilégios, mas tinha um talento, visão, criatividade, inovação. Ele poderia ter enterrado e vivido uma vida comum, mas não, ele cultivou, aprendeu, errou, quebrou, levantou e no final criou uma das empresas mais valiosas da história, Apple. E sabe qual era o mantra dele? As pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que realmente mudam. Agora me responde, qual é o talento que Deus te deu? Que você está enterrando hoje? Sua voz, sua criatividade, sua capacidade de aprender, sua força de trabalho, seu dom de vender, sua habilidade de servir? Se você não multiplicar, Deus retira e entrega para quem honra. Multiplicar não é opção, é um dever espiritual. O código espiritual para quebrar padrões limitantes e ativar sua mente milionária. Se eu pudesse te revelar um código, um segredo, uma chave que separa quem vive na mediocridade
de quem vive na abundância. Você ouviria? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A transformação financeira não começa no bolso, começa na mente. Sabe por que muitos oram, jejuam, vão para a igreja e continuam falidos, quebrados, estagnados? Porque fazem tudo isso com uma mente programada para a escassez, conformados com este mundo, conformados com a crença de que dinheiro é difícil, conformados com o discurso de que dinheiro é coisa do diabo, conformados com a mentira de que Deus quer você pobre para ser humilde. Mentira. Deus nunca te chamou para viver na miséria. A escassez não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é o fruto da sua vida. Renovar a mente é literalmente reprogramar seu cérebro. Se você mudar sua mente, você muda sua vida. Napoleon Hill descobriu isso ao estudar Andrew Carnegie. Carnegie, filho de imigrantes escoceses, chegou nos Isamariu sem nada, mas entendeu um princípio: o que você acredita, você cria. Ele programou sua mente para a abundância, buscou conhecimento, cercou-se dos melhores e construiu o maior império de aço da história. Carnegie dizia: qualquer coisa que a mente do homem puder conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora olhe para sua vida. Se você mudar sua mente hoje, se você começar a pensar como um milionário, como um filho próspero de Deus, qual seria o primeiro passo que você tomaria? Porque deixa eu te dizer, o único limite entre você e a vida abundante que Deus prometeu é a sua mente. Como dominar o dinheiro espiritualmente e nunca mais ser dominado por ele? Se existe uma verdade que separa os livres dos escravos, é essa aqui: o dinheiro é um servo, não um senhor. Mas escuta com atenção, porque se você não entender isso, vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro e nunca vai alcançá-lo. O dinheiro foi criado para te servir. Ele é uma ferramenta, um recurso, um meio, nunca um fim. Quem faz do dinheiro seu senhor se torna escravo dele, mas quem faz do dinheiro seu servo governa sobre ele. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Perceba, Jesus não condenou o dinheiro. Ele condenou quem permite que o dinheiro assuma o trono que só pertence a Deus. Quando o dinheiro é senhor, você vive correndo, ansioso, sufocado. Quando o dinheiro é servo, ele trabalha para você, te serve, multiplica suas possibilidades e abençoa sua vida e a vida de milhares de pessoas. Olhe para Bill Gates. Criou uma das maiores fortunas do mundo e hoje dedica bilhões em projetos que salvam vidas, curam doenças, educam milhões. Porque entendeu que dinheiro é um servo poderoso, nas mãos de quem entende seu propósito. O dinheiro não muda quem você é, ele apenas potencializa. Agora responda: quem está no trono da sua vida, Deus ou o dinheiro? Você controla o dinheiro ou o dinheiro controla você? Se você aprender a dominar essa verdade, você nunca mais será escravo e o dinheiro passará a trabalhar para você. A decisão espiritual e prática que separa os prósperos dos quebrados. Agora é só você e Deus. Depois de tudo que você ouviu aqui, não existe mais espaço para desculpas. Você sabe que não é mais sobre sorte, não é mais sobre crise, não é mais sobre governo, sobre economia, sobre salário mínimo. É sobre o que você decide plantar, pensar, agir a partir de agora. A transformação começa quando você renova sua mente. Romanos 12:2. Você pode continuar vivendo do jeito que vive hoje, culpando tudo e todos e aceitando migalhas. Ou pode decidir se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser. O mundo não será transformado por mais pessoas quebradas, ansiosas e sufocadas. O mundo será transformado por homens e mulheres de fé, com uma mente milionária, guiados por Deus e livres da escravidão financeira. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. E a partir de hoje, ou você se levanta, ou o mundo continuará te esmagando.
A decisão é sua. Deus te fez para governar, não para ser escravo. Decida hoje ser o mordomo da sua prosperidade. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, porque quanto mais pessoas despertarem, mais o reino avança e mais vidas são transformadas.